Bem, pessoal, foi pedido aqui no canal para fazer um projeto aí mostrando como fazer pequenas resistências e como projetar aí resistores de potência. Então vou mostrar alguns para vocês aqui para que vocês observem. Olha, essa aqui é uma resistência de chuveiro, essa é mais comum aí. Isso aqui é um potenciômetro aí com uma resistência aí para grandes potências aí de 2 watts a 150 a 200 watts aí de acordo com a precisão que a gente tiver. Olha outra aqui. Repare que esse aqui ele é feito com um tipo de fita, olha. Esses potenciômetros são bastante caros, podendo chegar aí desde R$ 30 a R$ 150. Isso aqui é um resistor de potência. Olha um outro aqui, esse é um resistor que pode ser variável. Então ele tem essa faixa aqui. Então de acordo a gente folga isso aqui, coloca em um ponto ou em outro. O fio que está aqui desse ponto para esse vai sofrer aí uma variação dessa resistência e aí um aumento ou diminuição de corrente. Aqui uma resistência de chuveiro, olha. Outro modelo de resistência de chuveiro. E aqui uma resistência também para chuveiro ou para aquecimento de água aí. Agora observe que essa resistência aqui não é essa parte aqui. Isso aqui só é uma proteção. A resistência fica aqui por dentro. Quem já desmontou esses ferros elétricos aí sabe. Aqui dentro vai passar o fio de níquel cromo. E esse preenchimento aí dentro é o óxido de zinco. O óxido de zinco ele é um semicondutor. Ao mesmo tempo que a resistência está lá, o óxido de zinco também deixa passar uma pequena corrente por ele e como a resistência dele é alta, vai ajudar nesse aquecimento e também proteger a resistência, o fio resistivo, para que ele não toque aqui direto nessa peça para passar uma corrente direta para a água. Então ele vai ser um isolante por um lado e também um semicondutor, fazendo com que essa resistência tenha melhor eficiência. Por isso essas resistências são mais caras. Mas a durabilidade dessas resistências é de 10 a 20 vezes mais do que essa resistência comum. Então quando você compra uma resistência dessa comum aí de R$8, uma dessa aqui vai estar aí essa média de 80 a 100. Mas colocou uma vez, esquece. Mas não são todos os tipos de máquina que pega elas. Muitas coisas tem que adaptar ali uma resistência adequada. Aqui o fio de níquel cromo. Aqui um fio de níquel cromo, só que chato, digamos aí em lâminas. Então esses fios são apropriados para que a gente faça resistência de acordo à nossa necessidade. Podemos projetar aí desde resistência para fornos, a resistores de potência ou qualquer outra coisa que a gente queira. Então vocês observam aqui que aqui é uma proteção de porcelana. Foi feito aqui na cerâmica e depois colocado lá um esmalte aí e coloca para queimar para que esse esmalte grude aqui e crie essa proteção. E aqui uma chapa giratória aí para fazer o controle. Então qualquer uma dessas peças a gente pode fazer uma manual aí, não vai ficar com esse acabamento todo aí industrial, mas vai ficar boa. Olha para vocês verem que essa aqui foi feita de um tipo de lâmina, igual aquele outro lá, para ter um melhor espaço aqui, para ter um melhor contato. Então o fio, vai um fio aqui, outro aqui e outro aqui para poder fazer essa variação aí. Aqui é a mesma coisa, um tipo de resistor aí para grandes potências. Então, quando vamos criar um resistor desse, temos que ver para que o projeto. Por exemplo, aí vamos supor que você tem aí uma determinada máquina em funcionamento, digamos aí um gerador eólico. Tem muito esses resistor aí em série com o circuito aí ou em paralelo de acordo à necessidade. E o seu gerador começa ali a uma velocidade alta e é usado esse sistema como um controle. Quando ele atinge certa velocidade que vai aumentar a tensão de saída dele para uma tensão muito alta que pode estragar os equipamentos, aí esse resistor vai entrar no circuito fazendo com que consuma uma corrente um pouco mais alta e o mecanismo perca velocidade.
E se ele continuar, a partir disso aí, tem um outro dispositivo para desarmar esse sistema. E os resistores são usados aí em uma diversidade. Apesar de tanta tecnologia, é uma peça excelente aí. Em todo o circuito aí sempre tem um resistor atuando aí de algum modo. E quando vamos projetar as resistências, ou seja, para chuveiro, ou seja, para forno, temos que conhecer o material que vamos usar, se ele vai suportar aquela corrente ali necessária, que a gente precisa, e essa quantidade de calor, se vai ser necessária. Então, é um assunto grande, é um assunto, se a gente for envolver aqui os meios físicos de transferência de calor, caloria gerada por tempo, é um pouco complicadas essas equações. Vamos primeiro só por essa parte básica de conhecimento do material e baseando em potências. Então podemos estudar a lei de Ohm para saber calcular a corrente que vai passar pelo fio e a que potência vai ter naquela determinada resistência que a gente projetou. Esses dados sobre o quanto ela vai aquecer é um estudo mais aprofundado, essa transferência de calor, digamos assim. Sabemos que um corpo, quando tem ali uma determinada quantidade de calor nele, ele vai ter uma troca de calor com outro corpo que não está quente. Por exemplo, aí pode ser o ar, pode ser a água, pode ser uma peça que a gente possa aquecer aí. Então, nessa sequência eu vou deixar para vocês também a tabela de fio de níquel cromo. Essa tabela ela foi feita aqui pela Edufer, um site aí de vendas de materiais. Não nesse segmento aqui, ele deixou até claro lá que não tem esse segmento, só disponibilizou para a gente ver como a resistência de cada material. Então o fio de níquel cromo ele é vendido como um fio esmaltado. Mas temos que entender algo o seguinte, até uma das pessoas que pediu esse assunto aqui, falando sobre o seguinte, eu não consigo calcular uma resistência porque eu não sei o diâmetro do fio e quantas voltas são necessárias. Olha, o uso de fio de níquel cromo é diferente do uso de fio esmaltado. Percebe aqui o fio de níquel cromo? Olha o espaço que tem aqui entre cada volta. Porque essas voltas não podem ficar uma unida na outra. Se ela ficar unida na outra, vai ser como se a gente diminuísse a resistência. Suponha que aqui, todo esse enrolamento aqui, tem aí 20 ohms. Geralmente tem nesses chuveiros aí mais comum aí de 4.000 a 4.000 e poucos watts. Então, se a gente começar a juntar esse fio um no outro, a resistividade de todo o material vai estar diminuindo. Vai ser como se a gente estivesse fazendo aí um paralelo entre elas. Então isso aí pode queimar a resistência. Então o fio de níquel cromo é necessário que deixamos um espaço entre o outro para que haja o isolamento aí e para que esse calor se espalhe aí. Então esse fio de níquel cromo, ele também tem a medida dele em AWG. E vai ter as mesmas bitolas aqui de fio. E cada fio desse tem a quantidade de quilo aqui e tem a resistência dele por quilo, ou por grama, ou por metro, para que você queira. Então aqui, olha, ohms por metro. Então aqui vai ser a resistência desse fio por metro. Então quando queremos calcular ali uma determinada resistência, vamos ter que saber quantos metros de fio vamos usar e como vamos usar essa resistência, se ela vai ser enrolada desse tipo ou de um outro tipo. Se a gente precisar enrolar aqui, podemos arrumar um tipo de ferro e vai enrolando essa resistência até chegar àquele ponto que a gente quer de acordo com o projeto. Essa resistência de chuveiro aqui, ela aguenta aqui de 4 a 5.500 watts, a depender do tipo de resistência. Mas isso dentro da água resfriando. Se a gente tirar essa resistência e ligar ela direto no 220, ela estoura na hora, por causa que a potência aqui é muito grande, não tem como dissipar esse calor todo nessa velocidade que ela está fazendo esse calor. E com isso aqui o fio aquece tanto que se parte.
E já na água não, o calor dela é todo dissipado na água. Então, se vamos projetar uma determinada resistência, vamos aprender primeiro isso aqui, sobre a tabela de fio, qual fio que a gente vai precisar usar. O fio é a mesma coisa daquele fio AWG. A gente vai ver de acordo a corrente e também a caloria que vai chegar. De acordo aqui os graus que a gente vai precisar de quantos graus. É um forninho, vamos precisar ali o máximo 200 graus. Então vai ter aqui, de acordo com 200 graus aqui, a corrente que vai suportar aquele determinado fio que a gente escolher. Entenderam? Bem, pessoal, então essa prévia era para isso, para vocês entenderem um pouco aí sobre essa questão, como é o fio, como é as resistências. E na próxima eu vou procurar mostrar para vocês como a gente projetar esses pequenos resistores, as pequenas resistências, os resistores de potência, os pequenos potenciômetros. Pode ser, como a gente chama aí, de resistores variáveis, que são esse modelo aqui, olha. Olha, isso é um resistor variável. Esse aqui também é um resistor variável. De acordo a gente mexe aqui, ele vai variar. Então, tem vários segmentos aí que a gente pode usar. Aprendendo a usar isso aqui corretamente, tem um vasto uso aí. A gente pode fazer desde forninhos ou diversas coisas. Cortadores de sacolas, seladoras, o que a gente quiser, entendendo esse conceito. Então, espero que vocês tenham gostado dessa prévia aí. Peço a vocês que compartilhem o vídeo. Muitas partes das pessoas só tão abrem o vídeo, assiste, não compartilha. Isso faz com que parece que não gostou muito do assunto e a gente não desenvolve esse assunto para que aprendam mais. Então, se gostaram, compartilhe o vídeo para que outros vejam, deixe o ok de vocês, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.